autorizada a cobrança. Daniel Alves, Luciano! Gol! Tá viva, Galhardo levantou uma atenção com esta, Gil tira, a sobra do Peglo, dominou Lucas pra fora! A expressão dos jogadores do Flamengo, São Paulo vence, garante o 4º lugar, se faz uma dinastia, bicampeão estadual, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Libertadores, e agora, bicampeão brasileiro! Salve, salve, saudações! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Programa especialíssimo hoje porque fala do campeão brasileiro de 2020 e traz Galvão Bueno comigo, André Rizek e Paulo Vinícius Coelho. Fala, Galvão! E aí, Rizek? E aí, PVC? Tô bem acompanhado hoje com vocês. Eu gosto de trabalhar com vocês. Chegamos ao final desse campeonato tão atípico, né? O campeonato marcado, lamentavelmente, pela pandemia. Nós estamos conversando, não pode existir a palavra de se comemorar o ano, não. A palavra de se registrar, lamentavelmente. Hoje, oficialmente, registramos um ano de pandemia no país, né? Do primeiro infectado, oficialmente infectado, empresário brasileiro que esteve na Itália, que voltou com a doença, de lá para cá mais de 250 mil mortos, tanto sofrimento, tanta angústia, tanto desespero, e foi preciso que tivéssemos mais de 1.500 óbitos num único dia, na véspera desse dia que marca um ano oficialmente do registro oficial da pandemia, essa terrível pandemia no Brasil, para que o Ministério da Saúde reconhecesse a posição como dramática, reconhecesse a situação como dramática. Vivemos a falta de vacinas, vivemos a politização em muitos momentos. Vamos falar de futebol, mas eu estou triste, confesso que estou triste, não me sinto bem. Ô Galvão, sabe que momentos antes da decisão do Campeonato Brasileiro surgiu a informação do recorde de óbitos no Brasil. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, que momento conflitante, né? A maior torcida do Brasil, uma das maiores, no caso do Inter, comemoraria um título no dia em que a gente tinha um recorde de mortes e o Brasil chegava a 35 dias com mais de 1.000 mortes todos os dias. Então eu diria, PVC, que a grande surpresa, a gente fala muito das surpresas do campeonato no campo, mas acho que a grande surpresa foi esse campeonato ter sido disputado integralmente em 38 rodadas no meio de uma pandemia terrível, no meio de tantos óbitos. É quase que inacreditável que isso tenha acontecido, mas o campeonato foi disputado. Muita gente não achava possível. Eu, por exemplo, tinha muitas dúvidas se isso seria possível, mas aconteceu, PVC. Fala, amigo. Vamos por partes. Primeiro, eu acho que quando o time é campeão, antes de qualquer coisa, é preciso dar parabéns ao campeão. Então, parabéns ao Flamengo pelo título brasileiro, campeão brasileiro porque tem o melhor elenco, porque teve o melhor ataque. Em 7 dos últimos 10 campeonatos brasileiros, quem ganhou foi quem teve o melhor ataque. Pelo menos a gente resiste como um futebol que gosta de ser ofensivo. Claro que a partir daqui a gente pode discutir uma porção de coisas, grandes questões. Acho que a questão da saúde, a gente tem que controlar a boiada, mas quem controla a boiada é o boiadeiro. Não adianta você falar pro cara, é um absurdo que o cara saiu para comemorar. A polícia tem que tirar da rua. O governo tem que dar o exemplo. O prefeito de São Paulo foi comemorar, foi ver o jogo do Santos na torcida do Santos, em meio do bloqueio da cidade. Então, mas o Flamengo é campeão brasileiro e é campeão brasileiro porque tem o melhor elenco. E a partir daqui a gente pode discutir outras questões. Deixa eu entrar para falar uma coisinha. Eu acho que está certo para você. Sempre que um time é campeão, você deve parabenizar o time campeão. Ainda mais num torneio de pontos corridos, onde você tem o conjunto da obra, né? Terminou um ponto à frente do Internacional, terminou um ponto à frente do Internacional. Tem o melhor elenco, tem o melhor ataque, tem destaques na parte bonita do jogo, de jogadores de alta categoria, de alto nível, e atacantes com capacidade de resolver problemas. Bom, ontem no jogo que seria teoricamente decisivo, né? Não tiveram, mas isso faz parte do esporte. Parabéns ao Flamengo por mais um campeonato. Existe sempre
a polêmica de 87, mas o Flamengo comemora o Octa, porque então que se comemore da forma que você quer encarar, como 8 campeonatos nacionais, ou como 7 campeonatos brasileiros, e a como é que chamava de 87? Copa União. Final com o Inter. A Copa União, então assim como foram considerados como campeonatos, como campeões brasileiros, aqueles que foram campeões de Copa do Brasil, antes de que o campeonato realmente se iniciasse em 1971, quando começou com o nome de Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo é 8 vezes campeão nacional. Isso não há dúvida. Parabéns ao Flamengo, parabéns pela conquista, a manutenção da hegemonia. Porque foi um final, por um lado, meio xoxo por parte do Flamengo no jogo de ontem. E, olha, será que não teria sido uma injustiça com o time que por mais tempo liderou o campeonato e o time que teve aquilo que talvez nem ele esperasse? Durante boa parte dos 90 minutos, que foram mais de 100, depender de si próprio para fazer um gol e conquistar o título depois de 41 anos, que foi o caso do Internacional, né? E o Internacional não fez uma grande partida, não jogou um bom primeiro tempo, mas jogou um segundo tempo onde a entrega dos jogadores foi uma coisa perceptível, assim, e foi muito bacana. A entrega, as alterações do Abel, sempre buscando mais capacidade ofensiva. Teve 2 gols anulados, bem anulado, tá certo? Pênalti que não tem que conversar. E chances reais de gol até no último lance do jogo. Olha, eu não queria ser jogador do Internacional, não, porque deve ter sido doída a noite. Não só a noite, né, Galvão? O enredo do Inter, desde a partida contra o Sport, é todo muito dramático. Mas antes da gente avaliar isso, eu queria dar uma pitadinha de humor aqui. Se o São Paulo jogasse o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo nas 38 rodadas, ele era campeão invicto, dono da melhor trajetória da história do Brasileirão. E se o Corinthians jogasse apenas contra o Inter, era o vice-campeão também invicto, porque o São Paulo não perdeu do Flamengo no campeonato e no ano, e o Corinthians conseguiu também ganhar e empatar com o Inter no campeonato. É inacreditável que Corinthians e São Paulo, que fizeram campeonatos tão frustrantes, tenham sido os protagonistas de uma última rodada tão surpreendente, hein, Galvão? Esse é o futebol, né? Quantas vezes vocês dois se lembram que nos nossos programas, nas nossas conversas, eu disse, esse é o Campeonato Capoeira. Ele nos dá rasteira em cada semana, em cada momento, em cada rodada. E aí eu me lembro, por exemplo, do Seleção do dia do jogo, né? Na tarde, onde o Rizek marcava tempo, restam tantas horas e tantos minutos, E aí, quando mostramos esse retrospecto recente de São Paulo e Flamengo, todos nós, gente, os números entram para a história, são marcantes, são importantes, era o 9-1, eram os jogos todos com vitórias. Isso tem nada a ver com o jogo de hoje. Tem nada a ver com o jogo de hoje. Já foi, agora acabou sendo 11-2. E eu me lembro de um certo momento, que você dizia assim, bom, é decisão até que ponto? Porque Flamengo e Inter devem ter 2 jogos facinhos, né? Eu achava que Flamengo e Inter, para times que brigam pelo título, tinham missões tranquilas, facinhas na teoria ontem. E acho que a gente pode debater porque foi tão difícil. Aliás, campeão... Eu não concordava com o facinho, mas eu não gosto muito de arroubos, de favoritismo, naquele... Como é que você chama na seleção? Como é que favoritômetro. Favoritômetro. Você vê que eu sempre sou muito cuidadoso com o favoritômetro. E ontem eu já que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, que é sol lindo, estamos aqui na época de colheita, na vindima, colheita das uvas, para fazer os vinhos, e das azeitonas, para fazer os azeites. É lindo, isso aqui é maravilhoso. Pampa Gaúcha, aqui perto, aqui em Candiota, pertinho de Bagé, perto de Pedro Machado, perto de Rio Grande, pertinho da fronteira, do ladinho da fronteira com o Uruguai, né? Então, eu tô aqui curtindo esse sol bonito. Nós estamos muito à vontade aqui, o campeonato terminou
Mas eu nunca gostei de arroubos no favoritômetro. E ontem eu tive um momento de arroubo no favoritômetro e coloquei 65% para o Flamengo e 35% para o Inter. Muito mais porque eu reconheci um grande favoritismo nos dois. Eu esperava 2 vitórias. Eu esperava o Flamengo campeão, com uma vitória do Flamengo em cima do São Paulo e uma vitória do Inter em cima do Corinthians. Talvez até com a tranquilidade que você se referia. O Flamengo começou a usar a frase do PVC, ouvindo os comentários dele junto com o Júnior. Ele diz assim, o Flamengo está massacrando a saída de bola do São Paulo. Mas quantas oportunidades reais de gol criou? Quantos gols desperdiçou? Até que ponto essa pressão, essa presença no campo ofensivo do Flamengo resultou em praticidade? O Flamengo não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, não. São Paulo achou 2 gols? Achou, mas o Flamengo não fez um bom jogo. E do outro lado, o Inter, que jogou um pouco melhor, viveu um drama, né? Então, acabou que eu acertei no favoritômetro. Quando fui com 65% do Flamengo e 35% para o Inter, eu pensava mais no jogo do Flamengo do que no jogo do Inter, né? Acabei acertando, mas eu te diria que acertei por sorte. Eu gostei do Flamengo até os 12 do segundo tempo, até o pênalti. Embora você tenha razão, o Flamengo chutou 17 vezes contra 4 do São Paulo, mas só uma bola no alvo. Ou seja, só a bola... Então não chutou, PVC? Não, então, chutou. Praticamente não chutou. Se você chuta 17, bate 16 para fora... Não, tudo bem, isso é fato, é importante. Não revela o Flamengo da superioridade que a gente imagina. E aí a gente vai discutir o Flamengo de 19 versus o Flamengo de 20. Deu um número que espelha isso. O Flamengo foi campeão com o melhor ataque de 19 com 86 gols. E fez os gols invertidos, são 68 no campeonato de 2020. Agora, o Flamengo tinha... O Inter que é um time na modernidade de hoje, reativo, mais reativo do que ativo, ficou com 6 gols de saldo a mais do que o Flamengo. Porque teve a melhor defesa do campeonato. Agora, acontece que no Brasil... A melhor defesa do campeonato é normal de quem é reativo. Mas exatamente. Ele teve um saldo maior do Flamengo. Não, gente, parabéns ao Flamengo. Bicampeão agora, 8 vezes campeão do Brasil. E que quem esteja nos escutando, torcedor do esporte, veja que eu coloco os 7 títulos nacionais, o título da Copa União, do mesmo jeito que o Santos tem todos os títulos pela sequência de títulos de Copa do Brasil, o Palmeiras também tem lá atrás, aí tem Taça de Prata, tem Robertão, aquelas coisas, porque uniram tudo, né? Então o Flamengo tem 8 conquistas nacionais, sem dúvida nenhuma, respeitando a conquista do esporte de 87. Mas, pelo potencial do time do Flamengo, por esses números que você sempre trabalha com eles tão bem, foi meio xoxo, né, no fim, né? Foi parabéns ao campeão. Foi o xoxo dramático. Né? O drama dos 47 virarem... Dos 45, ter 7 minutos de acréscimo, da última bola do jogo, aos 51, ter o gol do Edenilson, e o Flamengo está olhando no celular, me lembrou a foto do Di Stéfano, que em 71 comemorou o título do Valência, perguntando se tinha terminado 1-1 no Riazor, Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid, porque com 1-1 o Valência era campeão e o Di Stéfano era técnico do Valência. Os jogadores, foi o Di Stéfano moderno, né, olhando na tela do celular para saber se tinha acabado o jogo, e então comemorando no apito final do Wilton Pereira Sampaio lá no Beira-Rio. Agora, a modernidade, né? A modernidade, porque teve um jogo, uma vez, o Botafogo ficou olhando um monitor, né? Uma televisão. E ontem era todo mundo olhando na telinha do celular, né? Para acompanhar o jogo. E eu vi no Segue o Jogo depois a entrevista com o Eric entrevistando o Gabigol, e dizendo assim, eu vou contar aqui, vou comentar bem uma confidência. Tava todo mundo angustiado, e eu disse para ele assim, gol do Inter. Falei, nunca ouvi tanto palavrão na vida. Eu disse, desculpa, me desculpa, porque aquilo foi o gol do Edenilson, ou seja, o jogo terminado, o Flamengo teve que esperar o VAR. Olha só, aí que... O Rizek, será que... a gente tem que falar do VAR, né, cara? Porque o jogo terminado, o Flamengo foi esperando uma decisão do VAR. E acabou que estava realmente impedido. Dessa vez as linhas foram traçadas, né? E acabou que estava impedido. Mas além de tudo, além do último lance, olha só que loucura.
O Lomba disputando de cabeça na linha, junto à linha de fundo e à trave, com o Cássio, o goleiro do Inter com o goleiro do Corinthians, e o Lomba atrapalhando o Cássio o suficiente para que ele desse um tapa errado na bola, para que o Inter tivesse a chance do último chute. Ali da marca do pênalti, a bola subiu, a bola caprichosamente subiu, né? Então, e os jogadores do Flamengo vendo tudo isso ali. E, se não me engano, era na telinha do celular do Arão, que estava todo mundo olhando ali no entorno dele. Tem o momento do Rodinei vibrando ali nas cadeiras do Beira-Rio, quando quando o Luciano faz o gol de falta. Ele estava olhando também ali no celular e os outros jogadores ali do lado. Quer dizer, é um campeonato marcado pela tragédia da pandemia, mas é um campeonato marcado pelo VAR, é um campeonato marcado pela modernidade, é um campeonato marcado por uma surpresa atrás da outra. Agora, para o Inter, na minha visão, assim, faltaram nervos, frieza. O Internacional, com 25 do segundo tempo, depois de um primeiro tempo em que ele não jogou quase nada, com 25 do segundo tempo, o Internacional adotou o Bumba Meu Boi, né? Bola para a área de tudo que era lugar do campo, passou a se cansar muito mais, inclusive por causa disso, terminou o jogo sem pernas. E o Inter é mais time do que o Corinthians, né? Ele não teve cabeça, frieza para colocar a bola no chão e ganhar o jogo. Ficou ali só no abafa. Eu sei que é difícil cobrar cabeça, nervos, né? Eu estou no ar-condicionado da minha sala vendo o jogo. Quem está lá dentro é que sabe onde o calo aperta. Mas eu acho que foi isso que determinou a não vitória do Inter contra o Corinthians especificamente. Num enredo muito dramático, né? Porque nas últimas rodadas o Inter perde do Sport. Se tivesse empatado com o Sport em casa, teria sido campeão, né? Com um pontinho a mais. Perdeu do Sport. Aí teve aquele jogo contra o Vasco, da polêmica do VAR, num pênalti que, a meu ver, não existiu, cartão amarelo para o Cuesta não pôde enfrentar o Flamengo. Aí contra o Flamengo, toda aquela polêmica, o Internacional jogou muito bem, perdeu, e agora esse enredo contra o Corinthians. Assim, é um pouco triste a situação do Abelão, assim, você vê que, cara, tirou tanto de tão pouco, né? Conseguiu levar o Inter a tão longe e na hora H faltou cabeça. E no caso do Flamengo, eu diria será que faltou cabeça do Abelão? Não, do time. Dos jogadores em campo, da angústia dos 41 anos, cara. Tem uma sombra gigantesca. Tem uma sombra gigantesca do grande Internacional dos anos 70, do tricampeonato, de 75, 76 e 79, o PVC que gosta dessas escalações. PVC, você escala o time do Inter na decisão com o Vasco de 79 rapidinho, vai querer me ajuda? Passinho. Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro, Batista... Deixa eu seguir. Peraí. Fala a defesa. Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Olha que belíssima defesa. Agora eu vou te dar um meio-campo de luxo. Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. Quer mais? Aí Valdomiro e Bira. Aí na frente você tem Valdomiro e Bira, sem esquecer o Chico Espina, porque Valdomiro não jogou o jogo do Maracanã, foi 2-0, ali o Inter abriu a vitória e o Chico Espina fez os 2 gols do Maracanã. Num jogo que Falcão também não jogou. No 2-0, depois para ganhar 2-1 em casa. Tem tudo isso, Riz, 41 anos para a grandeza do Inter, é muito, e o título estava nos pés deles, ou na cabeça deles, onde a bola batesse no corpo deles para entrar. Mas concordo com você que deu essa... E o time começou vai do jeito que der, de uma forma que o Patrick no final dava pena da falta de força física que ele tinha para tentar alguma coisa ali pelo lado direito, e assim todos os outros jogadores. E o PVC usou uma analogia muito interessante nessa semana, que é, por exemplo, os grandes times esportistas, São Paulo do Tele, o Hamilton nesse momento, ou os times em que joga o LeBron James na NBA, você vê esses times chegando na reta final e fala, agora vai levar. E a gente viu o Flamengo chegando na reta final pelos jogadores que tem, pela campanha do Brasileiro do ano passado, por aquilo que pode jogar o Flamengo, você fala, vai levar, tá na frente. Vai levar. Passou a dianteira, vai levar. E só levou porque o Inter não conseguiu ganhar do Corinthians, por incrível que pareça. Então eu acho que vale destacar também que é um campeonato... Cara, campeão é sempre maravilhoso, é sempre motivo de festa. Mas é um campeão esse ano
abaixo do que podia ter jogado. Podemos debater as questões. Acho que o fato de ter sido um campeonato em meio a uma pandemia é uma delas, não pode ser desprezado. Tá tudo muito louco no mundo e o esporte não é diferente. Mas por onde você começa, PVC, para falar de um campeão que me parece unânime, poderia ter jogado mais futebol? Eu acho que passa pela troca de técnicos também. Eu adoro lembrar a história de... Não gosto de você pensar que o Flamengo foi campeão 2. O Flamengo que é o modelo de muita coisa, o modelo de contratações certas, apesar de ter Michael e Vitinho, mas é o modelo de ter construído um time num padrão quase europeu, o único campeão da Libertadores que foi à final do Mundial e que enfrentou de frente o campeão europeu neste século. Mesmo considerando que o Corinthians ganhou do Chelsea, o São Paulo ganhou do Liverpool, o Inter ganhou do Barcelona, mas em estilos diferentes da agressividade que o Flamengo teve. Só que é o time que você tem uma incapacidade de manutenção de treinador assustadora. O Abel pediu demissão em 2019, o Jorge Jesus pediu demissão em 2020, o Domenech foi demitido, parte da torcida queria a saída do Rogério Ceni precocemente, e isso muda trabalho. É claro que o grande reflexo da queda de produção do Flamengo de 2020 em comparação com 2019 é o aperto da pandemia. É você jogar contra o Goiás na terça-feira e contra o Bragantino na quinta-feira. E isso valeu para todo mundo. O nível do campeonato caiu por causa disso. Agora, o fato de você estar mudando trabalhos constantemente também tem peso. Todos os jogadores do Flamengo falaram disso unanimemente. Agora, o Flamengo foi campeão porque tem o melhor elenco. É por isso que o Flamengo foi campeão. E é curioso que talvez tenha havido só nos pontos corridos 2 times com um elenco muito superior aos demais. O Corinthians de 2005, de Tevez, Neymar, Carlos Alberto, o Roger, e o Flamengo de 2019 e 2020. Curiosamente, os 2 são os únicos campeões brasileiros que perderam o jogo da taça. O Corinthians que perdeu para o Goiás e foi campeão porque o Inter não ganhou do Coritiba, e o Flamengo que perdeu do São Paulo e foi campeão porque o Inter não conseguiu ganhar do Corinthians. Você tem sempre, na maioria das vezes, tem o Inter nessa história. O Inter há 41 anos não conquista o título brasileiro, mas só o Abel foi 3 vezes vice-campeão, né? Só? É isso? Só o Abel foi 3 vezes vice-campeão, fora os outros, né? Só o Abel foi 3 vezes campeão, porque foi vice-campeão perdendo do Bahia nos 2 jogos, na derrota em Salvador. 0-0. Não conseguiu fazer um gol também. Enquanto o Galvão se reconecta, a gente vai tocando aqui. O Inter foi 6 vezes vice-campeão brasileiro desde 79, correto, PVC? Ele foi vice-campeão de lá para cá, de 79 para cá, em 87, em 88 com o Abel, em 2005, em 2006 com o Abel, em 2009 e em 2020 com o Abel. Ainda tem 2 vice-campeonatos no Brasileiro Unificado, que são 67 e 68. Mas de 79 para cá, 6 vice-campeonatos. Ele alcança o Santos como o maior vice-campeão de 71 para cá. O que deve ser horrível, né? Porque no Brasil, ser vice-campeão é pior que 15º. Você é mais zoado que o 15º colocado. Então, ser tantas vezes vice-campeão, não sei se é positivo. Agora, você citava a troca de técnicos no Flamengo. A gente considerou no campeonato passado a troca de técnico fundamental para o Flamengo ser campeão, ou melhor, jogar aquele futebol que ele jogou no comando do Jorge Jesus. Qual é, na sua opinião, a participação do Rogério Ceni na conquista do Flamengo do campeonato 2020, PVC? Os jogadores passaram a confiar e gostar dos treinos, passaram a acreditar no que se falava no vestiário. Ainda que você tem uma história que eu ouvi recentemente que é maravilhosa, que quando um integrante da delegação do Flamengo telefonou para o Jorge Jesus, que continuou conversando com o Jorge Jesus, e disse, olha, a gente está trocando de técnico e agora o Rogério vai fazer o time jogar igual ao seu tempo. Jorge Jesus riu. E o motivo da risada era óbvio. O Rogério não tem o mesmo tipo de cultura de futebol do Jorge Jesus. O Rogério aprendeu futebol diferente. No aperto, ainda, por mais que lute contra seu instinto, o Rogério vai escalar o mais forte, o mais experiente e o mais alto. No aperto, ele vai colocar o João Gomes no lugar do Diego. Porque ele conheceu e venceu o futebol assim. E o Jorge Jesus riu. Mas o Rogério montou um time que quis ser agressivo, que recuperou a capacidade de desarmar no campo de ataque, de afugentar o adversário, de pressionar o adversário, mesmo que não tenha tido regularidade.
Em 2021, o Flamengo jogou 12 partidas, e não venceu 5, perdeu 4. Então ele não chegou no ponto exato ainda, de você olhar para o Rogério e dizer que técnico de futebol que ele virou. Isso ainda não é. Mas ele já é um técnico campeão brasileiro. E o Flamengo é campeão brasileiro porque recuperou a confiança no trabalho. Então, eu acho que ele melhorou o time em relação ao que era com o Domenech Torrent. O Flamengo ficou mais seguro defensivamente. Agora, Galvão, a gente comentou... Voltou. A gente comentou no Seleção que o Rogério Ceni melhorou o time em relação ao trabalho do Domenech. O Flamengo ficou mais seguro na defesa, a entrada do Diego no meio-campo deu mais leveza, mais toque de bola, o Arão entrou bem na zaga. Como é que você avalia o trabalho do Rogério? Porque, a exemplo do time do Flamengo, eu também acho que o Rogério pode dar mais como técnico. E você, Galvão? Eu acho que o Rogério pode dar mais como técnico. Eu cheguei em determinado momento a dizer que estava me decepcionando um pouco com o trabalho do Rogério, mas acho que ficou a marca dele, apesar do sem jeito na comemoração, né? Porque continuou sem conseguir ganhar do São Paulo, como técnico, né? Mas tem sim, por tudo isso que você falou. As mudanças que ele fez, quando ele se acalmou um pouco, achando o lugar para o Diego, porque o Diego está jogando muito bem, formando o meio-campo, que aí serve para aquilo que a gente estava falando quando eu citei o meio-campo do Inter campeão de 79, com o Batista, com o Falcão, com o Jair e com o Mário Sérgio, guardadas as devidas proporções e o tempo os 41 anos de diferença, o meio-campo com o Diego, com o Gerson, com o Everton e com a Arrascaeta um meio-campo sensacional. A utilização, a movimentação um pouco mais, invertendo posições ali do Gabigol e do Bruno Henrique, o Arão trabalhando mais, uma zaga altamente técnica, né? Ela se confirmar a ser essa, com o Rodrigo Caio e Arão, é uma zaga altamente técnica, o Arão e o Rodrigo Caio, né? 2 jogadores com muita técnica e capacidade de sair. E você tem mais a capacidade de sair do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não é mais lateral esquerdo, que sobe pela lateral. Ele é um jogador que é lateral, que faz o terceiro zagueiro, que faz mais um homem de meio, de armação ali pelo meio, e o Isla com muita velocidade pela direita, pode voltar a Rafinha. Então, tem a mão dele. Mas me permita aí voltar, antes de eu ter aquele probleminha, me permita voltar na análise do PVC sobre o Flamengo. Quando ele diz que o Flamengo ganhou por ter o melhor elenco. O Flamengo ganhou sim com mérito. O conjunto da obra dos pontos corridos fez mais pontos, ganhou mérito, parabéns, campeão, parabéns. Mas ganhou sim por ter um elenco bem superior aos outros. Bem superior. Não é que é o melhor elenco, não, bem superior. Mas o PVC citou que o Abel pediu demissão, que o Jorge Jesus pediu demissão, que o Domi foi demitido, que o Rogério assumiu meio que no sufoco, até se achar. Mas aí eu quero colocar nesse pacote, ou colocar nessa panela, para poder fazer a mistura direito, a direção do Flamengo e os erros por ela cometidos. O Abel, deixa pra lá, o Abel pediu demissão, saiu. Trouxe o JJ, trouxe o Mister, Jesus veio. Trabalho espetacular. Mas o Flamengo se entregou de corpo e alma nas mãos dele. Ele tinha a equipe dele, e mais ninguém podia nem acompanhar os treinos. Ele tinha lá o pessoal dele, mas ninguém de comissão técnica permanente ou de ligado ao futebol, ninguém podia. Era ele, é o mundo dele ali. Quando ele, para mim, por uma renovação de um contrato mal feita, tem a história da pandemia, claro, tem tudo isso, mas com uma multa que era molinha o futebol europeu tirar, houve, para mim, uma outra falha. O Flamengo se viu órfão de trabalho. Ele passou quanto tempo? PVC, o rei dos números. 30 dias, 28, 27, 25, 22, sei lá, sem saber nem o que fazer. Quem é que ia dar treino? Como ia dar treino? Como estava o time? Quais eram os estudos? O departamento de inteligência? Os scouts? Quem é que estava? Nada. Ficou perdido. Aí o Flamengo sai atrás de um técnico, não saiu atrás de um técnico, saiu atrás de um passaporte. Tanto que o Domi foi a terceira ou quarta opção, acho que quarta opção, porque recebeu 3 nãos.
E aí vem o Domi, com todo respeito a ele, sem nenhuma experiência de técnico. Ele tinha um professor absolutamente espetacular, o Guardiola, mas sem nenhuma experiência de técnico. Passa por esse problema, aí vem a demissão dele, e aí vem o Rogério. Então, tinha que ser dado tempo a tempo para o Rogério. Então, tem todo esse processo aí. Mesmo assim, com tudo isso, o Flamengo foi campeão por ter um elenco muito, muito superior aos outros. Mas coloco aí as falhas da direção do Flamengo e citei todos os fatores, um por um, em cada exemplo de cada momento. O PVC, e sabe por que eu estou feliz nesse podcast de hoje? Além de ter o Galvão aqui conosco, que é uma honra, cara, olha só, eu queria fazer uma reflexão sobre a nossa profissão. O torcedor do Flamengo está eufórico, hoje tem mais é que está, porque título, cara, se você ganhar com 0-0 nos pênaltis, com derrota, título é título, você vai pra rua comemorar, ele fica na história, você até fala pro seu filho que você ganhou de 8-0 a final, não tem problema, mesmo se foi com derrota. Título é título. Mas a gente, como jornalista, não pode mudar a nossa análise dos fatos. Por exemplo, por causa de 40 centímetros, né? Se o Edenilson estivesse atrás da linha da bola, faz o gol do Inter, o Inter campeão, isso não pode mudar completamente a opinião que a gente vai dar dia seguinte sobre o Inter e sobre o Flamengo. Se o juiz acaba dando pênalti, que a meu ver é bem controverso, que ele voltou atrás do Ramiro e o Inter ganha de 1-0, a gente não pode mudar a nossa opinião por causa de um lance de jogo. Então a gente está analisando o todo do Inter e do Flamengo no campeonato, que esteve por detalhe ontem para os dois lados, PVC. Teve por um pênalti, talvez, né? Aí eu acho que o grande perdedor do Campeonato Brasileiro não é o Internacional, é a arbitragem, é a comissão de arbitragem. Aqui nós já demos parabéns para o Flamengo, já analisamos tudo que tinha que acontecer, já dissemos que o Flamengo foi campeão porque tem o melhor elenco, porque teve o melhor ataque, tudo isso, parabéns ao Flamengo. Quem perdeu o Campeonato Brasileiro foi a comissão de arbitragem. E o Gaciba está pressionado na CBF e tem que estar mesmo, porque não é possível você terminar nas 3 últimas rodadas com um lance de impedimento que as linhas não estão calibradas e você não sabe se está impedido ou se não está. Um lance de pena, de expulsão, que por mais que a interpretação do Rafael Claus tenha que ser respeitada, a interpretação do maior árbitro do Brasil neste momento, na minha opinião, mas é um lance interpretativo que o VAR foi tentar corrigir. Um lance que é do árbitro de campo. E que termina com um pênalti que tem lances muito semelhantes e que os comentaristas de arbitragem se dividem para dizer se foi ou se não foi e que, portanto, era no mínimo um lance de interpretação que o árbitro do campo tinha interpretado como pênalti. Então, se é para o VAR continuar mantendo a nossa dúvida e não corrigir erros claros, o VAR não está cumprindo sua missão. A grande derrota desse Campeonato Brasileiro é da comissão de arbitragem da CBF. Eu diria só uma coisa, PVC. Quando a gente diz é da comissão de arbitragem da CBF, a gente está jogando todo o peso nas costas do Gaciba. É da comissão de arbitragem da CBF ou é da CBF num todo? Eu acho que é da comissão de arbitragem. Até que ponto o Gaciba poderia ter tomado atitudes mais drásticas, duras, que se fazem necessárias, não é que se fizeram necessárias, não, se fazem, porque amanhã começa o campeonato, domingo tem decisão de Copa do Brasil, e na semana começa o campeonato, a Libertadores já começou, então não começou para o time brasileiro, não vai começar já, começa agora em março, Copa do Brasil termina e começa, né? No próprio março. Então, são alterações, são atitudes que se fazem necessárias. Será que ele tem a autonomia para isso? Será que ele não quis fazer alguma coisa que não tivessem, no mínimo, de ter? Não mexe nisso, não. Então, eu acho que fica muito pesado usar o termo o comitê de arbitragem, porque cai tudo nas costas do Gaciba. Né? Mas eu acho que tem uma coisa, Galpão. Quando a gente ouve os colegas dele, comentaristas de arbitragem, dizendo que o pecado está no fato de que a comissão de arbitragem avaliza todos os erros, e na verdade ela só não avalizou quando foi flagrado. Eu concordo. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas o pecado para mim é outro, hein? O pecado para mim é outro. Será que não tem um peso maior? Já que você falou dos nossos colegas,
Você citou 3 exemplos aí no final, né? Campeonato que não podia terminar, o grande derrotado é o comitê de arbitragem, a grande derrotada é a arbitragem. O Inter pode dizer assim, sou eu. O Vasco caiu para dizer, sou eu. Usando esses lances, né? que você citou. Mas você citou 3 lances. A expulsão do Rodinei, a falta de determinação, as linhas lá, no impedimento ou não do Dourado, e o pênalti do braço do Ramires no jogo final do Inter com o Corinthians. Eu quero dizer o seguinte, eu virei, depois de quase 50 anos dentro da telinha, eu vim para frente da telinha, né? Com essa pandemia, há mais de um ano. O que eu virei o telespectador, eu vi tudo isso, ouvi as transmissões. Então, olha só, a nossa entrada pita, a Nadine, o Paulo César, o Sandro Melarrete e... Paulo César Oliveira, Sandro Melarrete e Nadine Bastos. A Nadine, o Paulo César, o Sandro e o Salvo Espínola. E o Salvo Espínola. 4 atos, a Nadine foi mais assistente do que ato, mas os outros 3 com grande história na arbitragem, mas a Nadine sempre muitíssimo bem. Nos 3 lances, eu me lembro direitinho de que o Sandro disse: não há nenhuma possibilidade, ninguém pode afirmar se está impedido, se não está impedido no lance do Dourado. Eu me lembro de ontem a Nadine ter dito pênalti, eu marcaria o pênalti. E o terceiro lance, que foi a expulsão do Rodinei, todos eles, a regra é clara, entenderam que tinha que ser cartão amarelo e não cartão vermelho. Então, nós temos uma equipe de profissionais que tomaria decisões diferentes dos 3 lances, onde o VAR tem uma participação pesada. Porque nos 3 lances, o VAR modifica a decisão de campo. Esse é o ponto, Galvão. Assim, você talvez estivesse no mesmo jogo que eu vou citar aqui. Quando foi que eu tive convicção de que era preciso ter árbitro de vídeo? Foi num jogo Argentina e México, no Soccer City, na África do Sul, em 2010. Um gol que a bola toca na trave, volta na cabeça do Tevez, e o Tevez marca em completo impedimento. O árbitro não viu, o de arbitragem mandou seguir, validou o gol, levou a bola até o meio-campo, e quando a bola estava no meio-campo para ser reiniciado o jogo, o telão do Soccer City, indevidamente, mostrou o replay. E o Roberto Rossetti, árbitro italiano, levanta a cabeça, eu estou no estádio, ele claramente levanta a cabeça e vê o vídeo e constrangidamente manda o jogo seguir, porque ele não podia fazer nada com um elemento externo que não podia estar ali. Naquele dia eu falei, precisa corrigir os erros óbvios. Só que o VAR não está corrigindo os erros óbvios. Esse é o problema do Brasil. Tudo. Exatamente. Então, não pode. Assim, você tem que corrigir o que é claro. Olha que evidente, amanhã nós vamos para o boteco dizer que foi um roubo. Corrige, pelo amor de Deus. Agora, deixa o jogo ser soberano. Então, PVC, mas esse é o pecado do Gaciba. Já que você citou pecados, eu falo isso nas várias entrevistas que ele deu em programas do Sport TV. O Gaciba tem uma obsessão pelo que ele chama de erro zero, que simplesmente não existe num jogo de tantas interpretações como o futebol. O Klaus errou ou acertou ao expulsar o Rodinei? Quem é que tem a verdade absoluta? É um lance de interpretação. Tem gente que acha que ele acertou. Então, na obsessão do Gaciba, pelo que ele chama de erro zero, e que não é possível no futebol o erro zero, não é possível, a gente criou um VAR intervencionista demais aqui no jogo, com essa obsessão, que além de comprometer o ritmo do jogo, se mete em lances que ele não deveria se meter, que são lances de interpretação, que 5 pessoas vão achar uma coisa, 5 vão achar outra, então deixa o jogo seguir. Esse, para mim, é o grande pecado do VAR. Fala, Galvão. Você achou a palavra que eu talvez estivesse procurando, intervencionista em excesso, o VAR. E isso acaba gerando uma insegurança nos atos. O VAR virou uma bengala. O árbitro apita o jogo de bengala na mão, a bengala do VAR. E aí, em casos interpretativos, o árbitro, o VAR até pode dizer, olha aqui, nós achamos uma coisa aqui,
Você não quer dar uma olhada? Então, o árbitro vai ter outras imagens que não naquele momento, aquele flash do jogo, que como sempre foi a arbitragem. Mas as conversas, a insistência do VAR em convencer o árbitro, isso não pode existir. O VAR é assim, impedimento. O software é confiável? Traçou a linha? Então, aí não tem discussão, não é interpretativo. A bola entrou, a bola não entrou? Não é interpretativo. A bola entrou ou a bola não entrou. A imagem está lá para isso. Para isso existe o software, porque eu volto àquela história, o ângulo da câmera. Ela nunca vai estar na linha da bola exatamente, como o bandeira deve estar, né? O bandeira deve estar na linha do jogador, se movimenta para isso. A câmera ela faz assim e assim. Então, o VAR existe para isso. Ou pode chamar o juiz, sem ser intervencionista em excesso, como disse o Rizek, pode chamar o juiz e pode dizer, dá uma olhadinha aqui. Mas a partir do momento que é interpretativo, é o árbitro que tem que olhar. O Kleber Machado, na segunda-feira, no último Bem Amigos, ele disse uma coisa muito bacana também. Nós estávamos fazendo o programa e ele disse assim, o Arnaldo foi o primeiro exemplo, porque o Arnaldo abriu as portas para todos. E, naquele programa, nós tínhamos 3 ex-jogadores, Júnior, Casagrande e Caio. Então, ele diz o seguinte, tanto os árbitros quanto os ex-jogadores comentaristas precisam de um tempo para aprender a ver o jogo na televisão, porque é completamente diferente do momento do campo. Completamente diferente. A ação, a reação, a velocidade da bola, a velocidade do jogador, o momento do lance. Então, quando um árbitro vê uma coisa, vamos pegar aí o exemplo claro da expulsão do Rodinei. Quando o Klaus vê ali, entendeu que houve a entrada mais dura, mas foi falta, acabou, não tem cartão, o cara vem cá ver, vem aqui, olha só, como é possível. Aí ele vai ver o lance em câmera lenta. Mudou o penteado, como se diz no Rio Grande do Sul, mudou o penteado, mudou a história. O lance é outro, completamente diferente. Então, é preciso aprender, o hábito de vídeo tem que aprender a ver o lance na televisão em velocidade real, em câmera lenta, com imagem pela frente, com imagem por trás, com todas as imagens. O hábito, mesma coisa, quando ele vai na casinha do VAR ali. E o hábito, quando vai na casinha do VAR, o VAR mostra para ele. O VAR não pode ficar, para falar português claro, aqui enchendo o saco do juiz. Muda aí. Não pode, está errado. Está rigorosamente errado. Menos VAR, mais futebol é o pedido do nosso podcast aqui. Menos VAR e mais futebol. Então, voltando ao futebol, Galvão, a gente comentou quando saiu a escalação do São Paulo ontem com 3 zagueiros, e eu já passo essa para o PVC, não sei se ele apurou algo nesse sentido. Será que o Muricy Ramalho levou o São Paulo à fase de grupos da Libertadores? Teve o dedinho do Muricy nessa mudança, porque o São Paulo nunca tinha jogado com 3 zagueiros nesse campeonato. Como é que você viu a mudança e se você entende que ela foi importante para o São Paulo vencer a partida, PVC? Porque se não tivesse vencido, o São Paulo estaria fora da fase de grupos da Libertadores, porque o Fluminense ganhou do Fortaleza. O Muricy não fala com jogadores do São Paulo, mas o Muricy fala com os técnicos do São Paulo. Ele conversava com o Fernando Diniz logo depois da sua chegada, ele conversa com o Visoli. O Muricy toma cuidado de dizer que ele só conversa quando ele é chamado para conversa, ou seja, ele não vai até o Visoli dizer põe os 3 zagueiros, porque senão é como se tivesse o Pierluigi, é como se tivesse o Arnaldo César Coelho no VAR e o Wilton Pereira Sampaio no campo. O Arnaldo vai entrar na orelha dele e fala assim, vai lá olhar isso aqui, cara. Ele vai dizer, claro, eu vou botar 3 zagueiros. Então o Muricy não vai até o Visoli, mas o Visoli vai até o Muricy. E certamente nessas conversas o Muricy sugeriu, como sugeriu o Wellington, ele disse na entrevista para a TV Gazeta que o Wellington estava pronto, o Wellington jogou bem, saiu machucado. Jogou muito bem, cara, o garoto, muito bem. O menino é capitão de seleção brasileira, cara. É isso aí. Seleção de quanto até? Sub quanto? Sub-20. Sub-20, capitão. 19. Capitão.
E o Muricy certamente deve ter falado com o Visoli conversando com ele, para ter 3 zagueiros. Até porque o Crespo conversou com os jogadores na terça-feira. O Crespo deu uma revigorada no ânimo dos jogadores. E o Crespo é por jogar com 3 zagueiros, variando durante o jogo. Ele incorporou o sistema defensivo, mas ele queria ter a bola também com o Tietê e Daniel Alves como meias. Isso ele pouco teve. Né? O São Paulo... O Flamengo não deixou. Porque o Flamengo não deixa ninguém ter a bola. Mas todo com menos posse de bola. Agora, se eu sou torcedor de São Paulo, eu tô com raiva hoje, que eu falo, caramba, por que meu time não jogou assim contra o Bragantino, contra o Ceará, contra o Atlético Goianiense, contra o Curitiba? Por que não levaram o Muricy antes e não deixaram ele falar? Ou isso. Cara, por que o São Paulo foi deixar para jogar bola na última rodada, para quem viu o título derreter, jogo após jogo, né? Inacreditável. Mas, o Rizek, você se lembra quando no seleção do dia do jogo, eu dizendo, quando saiu de escalação com 6 zagueiros, tem um jeito de Muricy, esses 3 zagueiros, e que sempre foi adepto disso. Mas eu também contei uma historinha, e o PVC que também gosta das histórias, PVC. Eu contei aqui, PVC, que eu estava lá no México, em 1986, transmitindo um jogo da Dinamarca, e o meu comentarista era nada mais, nada menos do que Mário Jorge Zagallo, o velho lobo, sentado do meu lado. Começou o jogo, 10 minutos de jogo, o Zagallo disse, peraí, a Dinamarca está jogando diferente. Eu estou vendo uma coisa diferente aqui. E o técnico da Dinamarca era o Sepp Piontek. E a Dinamarca jogava no 3-5-2. Pela primeira vez alguém jogava no 3-5-2. E o Sepp Piontek, depois do jogo, dá a seguinte entrevista. Se ninguém ataca com mais de 2, por que eu preciso defender com mais de 3? Eu prefiro mais gente no meio campo, porque é lá que se ganha o jogo. Um raciocínio simples e, lógico, entrou para a história e daí passou o 3-5-2, a 3-4-1-2, como teria sido o São Paulo ontem, todos esses números de linha de ônibus que a gente vive citando por aí. Mas eu também dizia ontem, porque como o Sepp Piontek, ele imaginou esses 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, com 2 e 1 mais atrás, se você virar para o lado 2 e 1 mais atrás, você virar para o lado direito 2 e 1 mais atrás, você cria a sobra. Né? Volta lá para o catenate antigo, para o velho líbero, mas não é, você cria a sobra. Se o cara vem com 2, se você tem 3, você tem 1 na sobra. Mas eu estava dizendo para o Rizek, para o Pet e para o Arnaldo, está escalado assim, mas o São Paulo vai fazer uma linha de 5, que ele vai trazer o lateral direito e o lateral esquerdo aqui para trás, para fazer uma linha de 5, vai puxar o Daniel para trás, vai deixar os 3 ali, mais um 4. Por quê? Porque não dá. Com 3 jogadores, você não vai criar sobra contra o Flamengo, que vai ter do meio campo para frente, no ataque, vai ter, não tinha Arão, mas ia ter o Rodrigo Caio, ia ter o Felipe Luiz, ia ter o Isla, ia ter o Diego, ia ter o Everton, ia ter o Arrascaeta, ia ter o Gabigol, ia ter o Bruno Henrique. 8 jogadores. Então, a sobra do 3 acabou. Morreu no nascedouro. Mas a ideia está aí. A ideia está colocada. E, como você disse, se o novo técnico, se o Crespo ele é favorável a essa linha de 3, São Paulo vai voltar um pouquinho aquele pensamento, e o Muricy vai conversar com ele. Se ele for milongueiro, muito inteligente, ele vai ouvir o que o Muricy tem a dizer para ele. Tem ouvido. O Rogério é que não tem ninguém com quem ele possa conversar no Flamengo hoje, né? Um Muricy Ramalho no Flamengo. E, cara, é brilhante, parabéns, campeão brasileiro. Mas eu acho que o Rogério tem que refletir um pouco também sobre algumas alterações que ele faz, né? O torcedor do Flamengo questiona muito as alterações que o Rogério faz nos jogos. Eu faço aqui alguns elogios, né? Já disse, o Arão na zaga foi uma ótima sacada, o Diego no meio campo, o Flamengo ficou bem mais confiável em relação ao que era com o Domenech Torrent. Tudo isso são pontos positivos do trabalho do Rogério. A gente sabe que os jogadores gostam dos treinamentos, mas o Rogério também não me parece muito efetivo em alterações. Vocês não acham que o Rogério tem que trabalhar um pouco isso também, Galvão? Ele tem as convicções dele. Ele tem o assistente francês dele, que é de absoluta confiança. Ele foi para a Europa, ele foi se preparar, e ele tem
Ele conversa com o francês, o lado europeu, digamos assim, desse Flamengo quase europeu, como disse o PVC. Aliás, eu tenho uma dúvida, vocês estão muito bem informados, eu estou aqui um pouco longe. O Gabriel ontem saiu porque sentiu? Ou saiu porque o Rogério quis fazer alteração? Não, saiu porque sentiu. Ele sentiu o posterior da coxa. Sentiu a ponto de não dar para continuar? Ou já tem alguma... Porque ele ficou ali no banco, pegaram um gelinho ali, meio assim, eu nem vi ele ficar com aquela bolsona de gelo na coxa. Não, porque eu estou dizendo o seguinte, quando ele chama o Pedro, o que o Flamengo precisava para não depender do Inter botar uma bola para dentro? Ganhar o jogo, tá certo? Exatamente. Sim, claro. Aí que eu queria chegar. Ele não mudou a estrutura do Flamengo em nenhum momento. Não, eu não entendi. Morumbi. Eu não entendi para que sai o Diego para entrar um volante. João Gomes. Exato. O Gomes, que é bom jogador, mas é volantão. Se ele tinha já... Ele abriu mão do volante quando ele pegou o volante dele e botou de zagueiro, que sobe ali como volante, e botou 2 meias na posição de volante. O Gerson e o Diego. Então, para que na hora que precisa virar o jogo? Porque o Flamengo precisava virar no jogo. Gente, o Flamengo foi campeão. Parabéns ao Flamengo. Campeão por quê? Porque tem o melhor time. Campeão por quê? Como diz o PVC, porque fez o maior número de gols. Campeão por quê? Porque tem o maior número de vitórias. Tudo, gente, tá lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. E fez um ponto a mais que o Inter. Parabéns ao Flamengo pelo 8º título nacional. Fantástico. Tinha que... nada mais justo. Mas... essas questões elas permanecem, sim. Por quê? Agora, o que ele precisaria? Quem seria a pessoa para que ele tivesse um pouco mais próximo, que não fosse só aquele staff? Tem alguém com quem? O Juan foi puxado mais para ali, mas quem é? O Flamengo teve uma época em que acabaram numa tacada, tiraram quando o Carpegiani era técnico, o Carpegiani tinha o Moza, o Carpegiani tinha... Quem mais? Ajuda aí, PVC. Figueiredo, Marinho, nas zagas, presente. Saíram todos numa vassourada só. Saiu o Carpegiani, foi o Mozart e mais um. Muito grande e muito importante da história do Flamengo. Que estava ali junto. 83 saiu o Zico, o Carpegiani saiu um pouco antes. Você falou depois. Não, recente saiu agora. Um pouco antes, naquele processo pós-Muricy, quando o Muricy... O Jaime de Almeida? O Carpegiani saiu para entrar o Dorival, não foi isso? O Carpegiani saiu para entrar... Não, o Carpegiani saiu e entrou o Barbieri, não foi? Ah, não, foi o Barbieri e depois o Dorival. Isso. Nessa mudança, na saída, houve uma vassourada que o Moza foi junto. Sim. O Jaime de Almeida foi junto. O Jaime de Almeida. Eu estou falando de comissão técnica. Pronto. O Jaime. Pronto, então... Esses caras estão fazendo falta para o Rogério. Onde anda o Andrade, que é um dos 8 jogadores, a ser campeão brasileiro como jogador e como técnico? Foi campeão brasileiro do Flamengo, foi campeão brasileiro do Vasco, foi campeão como técnico do Flamengo. A posição do Muricy lá, entendeu? Falta, sim, falta. Porque assim... E a alteração de ontem, quero voltar nisso, o Flamengo tinha... A função do Flamengo era ganhar o jogo, para não depender do que pudesse vir a acontecer em Porto Alegre. O São Paulo faz 1-0 num gol, e aí me lembrei de você de novo, Rizek, nos 2 gols, você disse assim, só não vou botar o como goleiro porque lembrei do Oliver Kahn. Do Oliver Kahn na Copa do Mundo de 2002, deram o título de melhor jogador da Copa, ele soltou a bola do pé do Ronaldo. O menino ontem falhou de novo, mas tem todo o potencial para ser um grande goleiro. Sem dúvida tem. Mas o São Paulo faz 1-0, o Flamengo empata com o sonho de qualquer time que quer virar o jogo antes dos 5 minutos do segundo tempo. Então você tem um segundo tempo. O São Paulo, numa saída infeliz do goleiro, num grande lance do Daniel Alves, que a gente não pode destacar só a saída infeliz do Hugo, não. Mas ele sai jogando no peito do Daniel, o Daniel bate no peito, dá um tapa e bota o Pablo na frente do gol. Mas aí, o Flamengo ainda podia virar o jogo. Tá bom? Na hora que ele chamou o Pedro, não estou sabendo o que o Gabriel está sentindo, agora vai. Porque agora ele vai botar o Pedro junto com o Gabriel. Quem é que ele vai tirar?
Será que vai tirar o Isla de novo? Vai puxar o Everton para a direita? Bom, trocou, sentiu, trocou 6 por meia dúzia. Mas muda o jeito do time jogar. O Gabriel joga de um jeito, com a mobilidade que ele tem, com o Pedro, mais centroavante de referência, joga de outra maneira. Aí ele tira o Diego para colocar o menino que é volante. Eu não entendi. Você entendeu, PVC? Não, eu não entendi. Eu até acho que tinha um espaço atrás do Diego, que o Tietchan estava começando a jogar e o Daniel também. Mas ele tinha que ganhar o jogo. Eu acho que ele jogo, espaço atrás do Diego, sobe um pouquinho, o Rodrigo cai e pronto, acabou o espaço. Mas esse é um ponto, gente. Assim, o Flamengo hoje ele pode simplesmente deitar em berço esplêndido, falar assim: sou melhor que todo mundo, estou em outro patamar, sou muito bom, chupa mundo. Ou ele pode falar assim: caramba, eu dependi de o Inter não ganhar do Corinthians no Beira-Rio para ser campeão. Meu time foi mal no Morumbi, meu técnico não conseguiu mudar a estrutura do time com a equipe perdendo. Eu tenho pontos a melhorar para o ano que vem. Se eu sou o Flamengo, é esse o caminho que eu sigo a partir de agora. E mandou certo, você está certinho. Parabéns ao Flamengo, bicampeão, 8º título nacional de campeão nacional, vamos sem contar a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil. É um time, é uma hegemonia, é a confirmação de um trabalho bem feito na formação de um elenco, tudo isso. Mas o Flamengo, a obrigação do Flamengo era ganhar o jogo para não depender. Se o juiz deu pênalti ou não deu, se o gol anulado ia ser anulado, e se o Inter se afobou, não depender do jogo de lá, porque a superioridade do Flamengo em relação ao São Paulo era grande. Agora, como você gosta de dizer, Zé, posso criar um caos? Como é que é? Provocar? Como é que você fala? Causar. Posso causar. Eu já tinha dito antes, independente de conquistar o título ou não, Rogério tem que continuar, porque eu sou defensor da tese que há que se dar tempo aos técnicos ao trabalho do técnico. Mas, rapaz, tem uma coisa voando assim por cima da cabeça do Rogério, que é o seguinte: JJ está mais pendurado do que por um fiozinho, assim, um pedacinho de fio no Benfica. Porque o Benfica perdeu do Arsenal ontem. O Benfica... Finalzinho do jogo. Finalzinho do jogo. O 0x0 levar para a prorrogação. 2x2, não. 2x2 o Benfica classificava, porque era jogo fora de casa. Era na Grécia. O jogo foi... O jogo quanto foi? O jogo foi 3x2 para o Arsenal. 3x2, 2x2 o Benfica classificava. 2x2 levava. Embora Exatamente. O Benfica mandou o jogo pela Covid, o Benfica mandou o jogo em Roma e o Arsenal mandou o jogo na Grécia. Mas o mando de campo era do Arsenal na Grécia. Exato. Então, o gol fora de casa... O primeiro jogo foi 0x0. Chegou a ter o empate de 1x1, o empate de 1x1 era do Arsenal, de 2x2 era de 2, sei lá, já dá confusão. É isso aí, 2x2 era Benfica. 2x2 era Benfica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os muros lá do Benfica estão pintados. O Benfica está 15 pontos atrás do Sporting. Isso é pior do que estar na segunda divisão para o Benfica. Está 15 pontos atrás do líder. O Benfica do Jesus foi desclassificado pelo PAOK, do Abel, e agora foi desclassificado, ou seja, não foi para a Champions por causa do PAOK e não seguiu da Champions por causa do PAOK e foi desclassificado da Copa Europa pelo Arsenal. Está pendurado o Jesus? E se o Jesus, de repente, estiver desempregado? Já imaginou? Eu conheço as cornetas da Gávea. Meu Deus! O problema do Jesus é que assim, ele tem uma multa e o presidente, segundo o que publica a imprensa portuguesa, não quer pagar essa multa, temendo até um processo de impeachment, porque fez um altíssimo investimento em contratações ao trazer o Jesus e demitir o Jesus com multa poderia pegar muito mal para o presidente. Segundo o que publicou o jornal Record, gostaria que o Jesus pedisse demissão. Essa informação não é oficial, foi do jornal Record. O Jesus já disse em entrevista que não vai pedir demissão, que não se sente culpado pela crise do Benfica, culpou a pandemia pela situação.
O Atlético Mineiro, a gente sabe que monitora, não tem informação de que tenha feito proposta, mas monitora a situação do Jesus. O Jesus hoje é um treinador melhor do que o Rogério, até pelo tempo de carreira, mas você faria essa troca, Galvão? Você... Não. Ah, tá. Eu acho que eu não faria também, não. Não, eu disse que eu queria causar só para arrumar uma confusão. Mas é bom o caso. Você faria a troca, PVC? Não, a gente tem que ter respeito pelo técnico campeão brasileiro. Claro. O Rogério é campeão brasileiro. Ele tem, como disse o Marcos Braz, ele seria de um profundo amadorismo. E vamos combinar que o Marcos Braz tem um mérito muito grande nisso aqui, porque teve muita pressão para derrubar o Rogério no meio do caminho. E o Marcos Braz é o respaldo. PVC, se o Jesus... Porque a torcida quer primeiro tirar o presidente. Sim. O Jesus está até em segundo plano no pedido da torcida para sair. O Jesus diz que não sai, não pede demissão. O presidente diz que não pode demitir o Jesus. A confusão está feita. Eu quis aqui causar, como diz o Rizek. Se o Jesus, que o Atlético Mineiro está monitorando, e é verdade, também sei disso, não fez proposta, ela está monitorando a situação. Se o Jesus, de repente, está no mercado, rapaz, tem muita gente lá na Gávea que não vai querer saber se é amadorismo, se não é amadorismo, se prestigia o técnico-campeão. Vai ter falatório? Vai. Mas eu não faria isso em hipótese alguma. O Rogério, sendo campeão ou não, tem que continuar o contrato dele. Tem muito a crescer como técnico.